Olá, meus amores! Estamos de volta para gravar mais um vídeo aqui no nosso canal Fundamento. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo da Carta aos Romanos. Vocês que vêm acompanhando o canal, já estamos aí, hoje é o 11º vídeo. Eu te aconselho, tu que ainda não assistiu toda a playlist, voltar lá e assistir desde o primeiro vídeo, esse ensino, esse ensinamento da Carta aos Romanos, aonde o Evangelho de Cristo brilha mais, aonde as doutrinas da graça e da salvação resplandecem no resplendor do Evangelho, né? No Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou suspeita para falar, vocês sabem, a Carta de Romanos é a minha carta preferida, aquela que Deus usou para me abrir o entendimento, para abrir os meus olhos de uma cegueira espiritual, da morte espiritual, de um falso evangelho, enfim, vocês já me conhecem, então eu sou suspeita para falar, mas eu sempre vou repetir: cristão que não tem entendimento, que nunca leu, nunca meditou e não tem um entendimento pelo menos básico da Carta aos Romanos, está em sérios problemas diante de Deus, porque entendendo o livro de Romanos a gente entende toda a Bíblia. E hoje nós vamos dar continuidade nesse ensinamento de Paulo, como a gente vem vendo, sobre o juízo de Deus sobre toda a raça humana. Paulo vem e fala no capítulo 1, a partir do versículo 16, que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Em outra carta, Paulo fala que o Evangelho, a mensagem da cruz de Cristo e este crucificado, é o único meio que Deus instituiu para salvar. Então Paulo vem e fala que não existe outro meio de salvação sem a pregação do Evangelho. Então ele vem nessa primeira parte da carta aos Romanos explicando o porquê ele não se envergonha do Evangelho e o porquê a necessidade de pregar o Evangelho. Ele queria ir até Roma, compartilhar o Evangelho e a partir de Roma seguir mais adiante para a Espanha para continuar espalhando esse Evangelho, porque ele sabia que todo aquele que não ouvir a mensagem do Evangelho está condenado, porque não existe outro meio de salvação. E o vídeo de hoje é justamente falando sobre isso, porque muitas vezes a gente vai ensinar o Evangelho e as pessoas, para tirar o foco de cima de si, da sua condenação, do seu pecado, ela fala: mas e o que vai acontecer com aqueles que nunca ouviram o Evangelho? E aquelas tribos mais longínquas que nunca ouviram falar do Evangelho? Porque na minha época, na época dos meus avós, dos meus pais, dos meus avós, não tinha assim o Evangelho. O que vai acontecer com essas pessoas? E com os índios da Amazonas? E com aquelas pessoas do Alasca, lá do gelo, que nunca ouviram o Evangelho? As pessoas costumam muito perguntar isso, né? Elas querem tirar o foco de cima delas, se preocupam tanto com o índio e com o pinguim lá do Alasca que nunca ouviram o Evangelho, mas e o que ela está fazendo com o que ela ouve? Poderíamos dizer que o mesmo que vai acontecer com um índio que nunca ouviu o Evangelho, vai acontecer o mesmo com aquele teu vizinho que tu nunca pregou o Evangelho. A mesma coisa vai acontecer com eles. E hoje a gente vai ver isso aí na Bíblia. Paulo responde essa pergunta no ensinamento de hoje. Como serão julgadas aquelas pessoas que nunca ouviram falar do Senhor Jesus Cristo? Então hoje nós vamos responder essa pergunta. Paulo nos responde claramente, lembrando que todo o ensinamento da Carta de Romanos, assim como o ensinamento de toda a escritura de Gênesis e Apocalipse, é a salvação da alma, a justificação do pecador, unicamente pela fé na obra de Cristo. A salvação não é por obras, não é por méritos próprios. A justificação, a salvação é unicamente pela fé em Cristo. Então, dentro deste contexto que nós vemos aí então
que Paulo vem falando da condição do ser humano, que todos estão mortos em delitos e pecados e que todos são indesculpáveis. Por quê? Porque tendo conhecimento de Deus, não o honraram como Deus, não deram glórias a ele como Deus. Lá no capítulo 3 da mesma carta de Romanos, que nós vamos chegar nas próximas semanas, ele fala que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus por causa da nossa morte espiritual, lembra? Nascemos em rebelião contra Deus, inimigos de Deus, querendo distância de Deus, fugir de Deus. Porque amamos mais o nosso pecado do que a luz, que é o Senhor Jesus. Então Paulo vem nesse contexto falando da depravação e da idolatria e da imoralidade do ser humano. E ele vem falando aí que a condenação é tanto para judeus como para grego, tanto para judeus como para gentios, que para Deus não existe acepção de pessoas. Foi o texto que nós terminamos falando no vídeo anterior, não existe acepção de pessoas. Aparentemente os judeus têm uma vantagem porque eles receberam a lei de Deus, e disso vamos falar hoje. Mas vimos também que quem tem privilégios também tem mais cobrança, também é muito perigoso porque a cobrança é muito maior e a condenação também é muito maior. Então hoje nós vamos dar continuidade a esse contexto, lembrando sempre, vamos terminar esse estudo falando que Paulo fala que de acordo com o meu evangelho. Então a gente vai explicar mais isso daqui a pouco, mas é justamente isso. O que é o evangelho que nós sempre ensinamos aqui para vocês no canal desde o primeiro dia? Que o evangelho ele tem duas notícias, né? Evangelho, boa notícia. Dentro dessa boa notícia está embutida a má notícia do evangelho. Por quê? Porque eu só posso dar valor àquilo que é bom se eu primeiro entender o porquê eu preciso dessa boa notícia. Eu só posso dar notícia para boa se eu entender a má. E a má é justamente isso que Paulo nos ensina no evangelho, que estamos mortos, destituídos da glória de Deus e em total condenação, que a ira de Deus, aqui, Romanos capítulo 1, versículo 18, que a ira de Deus se revela do céu sobre toda a injustiça e impiedade do ser humano, que deixou de viver para a glória de Deus para viver para a glória de si mesmo e de deuses criados. Deixaram de adorar ao Criador para adorar a criatura. E com isso foram cada vez cometendo mais pecados. E aí Paulo vem com a parte escatológica falando do julgamento, da condenação, que todos um dia... Todos, sem exceção, vamos estar diante do tribunal de Cristo ou do tribunal de Deus em Apocalipse 20 para receber as devidas ou recompensas e galardões e coroas, ou então a condenação eterna ao inferno. Paulo fala desse juízo, Paulo fala dessa condenação em várias cartas. Então, a importância de entendermos essa má notícia. Paulo vem e fala, vocês estão todos mortos, todos perdidos. Em depravação e idolatria, vocês estão adorando a outros deuses, deixaram de dar glória a Deus. E quem vive nessas práticas e que, consequentemente, pecado atrai mais pecado, todos os que vivem na sua imoralidade, no seu pecado, um dia vão estar diante do trono de Deus para condenação eterna. E agora? E agora, Paulo, o que a gente faz? Então, Paulo vem ensinando a má notícia do evangelho. E a partir do capítulo 3, versículo 20, ele vem com a boa. Ele vem falando, então, do que Cristo fez, da justificação. E nós vamos chegar lá mais adiante. Mas, então, olha só. Hoje começamos a partir... Eu vou ler a partir do versículo 11, para a gente pegar contexto. A gente vai até o 16. Romanos, capítulo 2, e diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos,
Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutualmente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. E essa é a palavra do Senhor. E um duro julgamento aqui, né? Então vamos lá, meus amores. Então, Paulo vem aí falando nessa sequência de que para com Deus não há acepção de pessoas. Tanto judeus como gentios, gregos, vão ter o seu devido castigo, julgamento. Aqui Paulo está falando de julgamento, de condenação. Olha só o que a gente leu. Assim, pois, todos os que pecaram, olha só, todos os que pecaram sem lei. Então ele está falando de condenação, aqui ele não está falando de salvação, ou de bênçãos ou de recompensas. Aqui ele está falando literalmente do juízo de Deus para condenação. Assim, pois, ou seja, porque como para Deus não há exceção de pessoas, Paulo tenta tirar da cabeça deles, desses ouvintes, desses leitores aqui da carta, que não existe privilégios para os judeus na hora da condenação. Não existe. Tanto eles, porque os judeus acham que porque eles têm a lei, então eles vão ter privilégios, eles vão ter mais benevolência da parte de Deus. E não é nada disso. Ao contrário, muito mais castigo vai cair sobre eles. Olha só, assim, pois, porque não há exceção de pessoas para com Deus, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. O que Paulo está dizendo aqui, meus amores? Quando a Bíblia se refere sem lei, são todos aqueles que não tiveram contato com a lei mosaica, com a lei de Moisés, com os 10 mandamentos, que não fazem parte do povo de Israel, porque o único povo que recebeu leis de Deus foi Israel. As outros povos, as outras culturas, os sírios, os babilônios, os medo-persas, os egípcios, os índios, os japoneses, os brasileiros, os europeus, digamos assim, porque a gente está falando de etnias antigas, né? Mas trazendo para a modernidade de hoje, nenhum outro povo recebeu a lei de Deus, as tábuas da lei. E não só os 10 mandamentos, como as outras 614 leis. Porque vocês sabiam, né, que a parte dos 10 mandamentos existe mais de 614 leis, mandamentos, estatutos e regras e normas que os judeus deveriam cumprir. Então, todos aqueles que sem lei, ou seja, aqueles que não tiveram contato com a lei de Moisés, ou que trazendo para os dias de hoje, que não têm o conhecimento do evangelho de Cristo, tá? Todos aqueles que sem a lei de Moisés ou sem o evangelho de Cristo hoje pecaram, todos os que sem lei pecaram, sem lei perecerão. Ou seja, eles serão julgados pelas suas obras, pelo seu procedimento. Lembra que a gente estudou no vídeo passado? Pelo seu ergon, pelo seu árduo trabalho de trabalhar a vida toda para ir para o inferno, de se esforçar a vida toda para vivendo na sua vida de pecado para ir para o inferno. Árduo trabalho, procedimento. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Ou seja, quem não conhece a lei de Moisés, ou quem não conheceu o evangelho de Cristo, perecerão do mesmo modo, de acordo com o seu procedimento, de acordo com os seus pecados serão julgados. Olha só, e todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Então Paulo está dizendo, não existe exceção de pessoas. Seja gentil ou seja judeu, todos os que pecaram, os gentios que pecaram sem conhecimento da lei, perecerão, serão condenados. E os que com lei pecaram, judeus, também perecerão.
também serão julgados. E eles serão julgados segundo o conhecimento, segundo a iluminação que tiveram da verdade. Os que têm lei serão julgados porque tinham o conhecimento da lei e não praticavam. E os que não tinham conhecimento da lei ou hoje não têm conhecimento do evangelho serão julgados de acordo com o seu procedimento mal, com os seus pecados. Então, vão vendo? Vamos seguir, a gente vai entender melhor. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Aqui o que Paulo está dizendo? Porque justamente aquilo que a gente falou no começo, que é aquela pergunta que as pessoas falam assim, né? Ah, como que os índios vão ser salvos? Ou aquela pessoa que nunca ouviu o evangelho, ou meu pai, a minha mãe, meu avô, meu tataravô que nunca ouviu o evangelho de Cristo, como que eles vão ser salvos? Então Paulo está dizendo aqui que existe um meio pelo qual as pessoas vão ser condenadas. Veja que não está falando de salvação. Está falando de julgamento. Aqui é muito importante vocês entenderem. O índio que nunca ouviu falar de Jesus, o que nunca conheceu a lei de Moisés, que apontava para Jesus, a gente não pode esquecer isso, serão julgados segundo o seu procedimento, mas só para condenação, não para salvação. Porque ninguém é salvo por obras. Vocês estão vendo como Paulo... Ai, a sabedoria de Paulo. Paulo aqui não está falando. Ah, o índio que nunca ouviu falar de salvação, o meu tataravô que nunca ouviu falar de Jesus e da lei. Ah, ele vai ser salvo, julgado e salvo pelo seu procedimento. Não. Aqui está falando unicamente de condenação. Porque quem nunca teve contato com o evangelho de Cristo ou com a lei de Deus que apontava para Cristo, não existe salvação. Não existe salvação. Ah, Aline, mas não é injusto? Não. Não é injusto porque não existe um justo sequer diante de Deus. Todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Não existe gente inocente diante de Deus. Não existe índio inocente. Não existe avôzinho, abuelito, vovozinho, tataravôzinho inocente diante de Deus. Não existe. Por quê? Sabe por quê que não existe? Porque todos eles puderam ver através de Deus. Capítulo 1, versículo 18, 19 e 20, falando que todos negaram enxergar Deus nas coisas criadas. E outra coisa que Paulo vai nos dizer aqui, ó, eles tinham uma consciência, eles tinham a lei moral de Deus aqui, ó, no seu coração. Meus amores, ninguém escapa da lei moral de Deus, seja gentil, seja judeu. Seja índio, seja o da cidade. Ninguém escapa. Então, olha só o que ele vem e fala. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Não adianta, não importa. Os que não têm lei vão ser julgados e os que têm lei também vão ser. Porque não adianta, como os próprios judeus, fariseus hipócritas, eles tinham a lei, eles seguiam a lei capa a capa, mas eram hipócritas, não criam no que a lei ensinava com respeito ao Messias, não creram em Cristo quando ele veio. Então não basta simplesmente ler a Bíblia, ler a lei da época, ir na sinagoga, ou ir lá no Muro das Lamentações, e hoje ir na igreja, frequentar o culto, assistir o culto. Não, ouvir a lei, ser simples ouvidor, não salva ninguém. Não prova que ninguém foi justificado por Deus. Tem um montão de gente aí que só ouve. Só quer ouvir, eu só quero o estudo. Eu quero ouvir o estudo, eu quero ouvir o estudo no canal. Quando tiver estudo me avisa, eu quero estudo, eu quero ouvir pregação, eu quero ouvir a pregação no YouTube, mas na hora de praticar, na hora de ser filho de Deus de verdade, na hora de assumir o compromisso com a sua igreja e com o seu Cristo, o pastor dessa igreja, o noivo dessa igreja, não, aí não quer compromisso. Simplesmente ser ouvidor da lei, seja de Moisés, na época que Paulo estava ensinando, como nos dias de hoje ser ouvidor de um canal como esse, de um estudo da Bíblia, não vai te salvar.
não prova que tu é nascido de Deus. O que prova que tu é nascido de Deus é quando tu pratica aquilo que está escrito na lei de Deus e o que o evangelho ensina. Senão tu é simplesmente um ouvidor da palavra. E a gente vê isso em vários lugares nas escrituras. Paulo fala, Tiago fala, sempre aquele texto, né, famoso: mostra-me a tua fé que tu diz que tem com as tuas obras, que eu com as minhas obras te provo a fé que eu tenho no meu Salvador Messias. Paulo, o apóstolo Tiago falava isso, e Paulo aqui está falando a mesma coisa. Os que praticam a lei serão justificados. Por quê? Porque a prova de que foram salvos, porque só pratica boas obras, só faz o que é certo, anda nas boas obras que Deus preparou de antemão, aqueles que são nascidos de Deus. Se não, são simples ouvidores, acham que são de Deus e vivem no seu mundinho de desculpas. Hoje não dá, hoje eu não posso, agora não deu, assim não dá. Ai, Deus entende. Não, porque não é o meu jeito, não dá isso, não dá pra mim. Eu não sou boa pra isso. Ai, prefiro ficar aqui no meu cantinho, só ouvindo estudo, só quero aprender e não quer dar fonte seca. Só quer receber e não dá nada. Chega um momento que ela não vai receber mais. Então, meus amores, simplesmente ouvir não te faz um filho de Deus. Aqui Paulo está dizendo, ser um judeu, ouvidor da lei, não te faz salvo. Tu vai perecer, tu vai ser julgado igualmente. E detalhe, com maior peso. Lembra que a gente falou no vídeo anterior que vai haver diferença tanto de filho na glória, de resplendor, que filhos que praticam e desenvolvem crescimento espiritual e crescem e praticam as obras que Deus preparou de antemão para elas, que esses filhos vão brilhar mais, que esses filhos vão reluzir mais e vão estar mais perto de Deus e de Cristo. Ao contrário, também é verdade, aqueles que forem condenados também vão ter graus de condenação no inferno. Vai existir graus de condenação no inferno. E sabe quem é os que vão ser mais julgados e condenados? Aqueles que tiveram mais conhecimento, mais entendimento, começando pelos judeus com a lei de Deus, e os cristãos no dia de hoje, que além de ter o conhecimento do Antigo Testamento, da lei mosaica, tem ainda o conhecimento do Evangelho, tem ainda o entendimento do Evangelho da cruz de Cristo. A condenação dos falsos crentes, dos ouvidores, vai ser muito maior. Para vocês entenderem, 3 grupos de pessoas: incrédulos, o índio que tu tá tão preocupado, o teu tatarabuelo, teu tataravô que nunca ouviu o evangelho, que tu te preocupa tanto que não ouviu o evangelho. As pessoas, os incrédulos, essas pessoas, a condenação delas vai ser muito menor. É condenação, vocês estão vendo aqui, porque o único meio de salvação é conhecer a Cristo e este crucificado, que a lei de Moisés apontava para ele. A lei de Moisés era apontando, o Antigo Testamento todo era apontando para Cristo. Os antigos foram salvos crendo no Messias que viria. Nós, hoje, somos salvos pelo Messias que já veio. Então, o índio, que tu te preocupa tanto, ou teu familiar lá que tu diz que nunca ouviu o evangelho, a condenação dele vai ser muito menor que a do judeu, que tem a lei. Uma vai ser a condenação dessas pessoas incrédulas e que não têm entendimento da lei nem de Cristo. Depois, os judeus que têm o conhecimento da lei, a condenação deles vai ser muito maior, porque eles tinham o conhecimento da lei, mas só ouviam e não praticavam. Não viram o Messias quando ele veio, crucificaram o Messias. Idolatravam a lei que apontava para o Messias. Quando o Messias veio, eles não reconheceram o Messias como Salvador. Então a condenação deles vai ser muito maior que a do primeiro grupo, e a condenação do terceiro grupo, onde a maioria das pessoas do falso evangelho de hoje, de pessoas que estão em igrejas, inclusive bíblicas, tá? Igrejas bíblicas, reformadas, que têm conhecimento, que tiveram contato alguma vez com o evangelho de Cristo. A condenação deles vai ser muito maior.
Muito maior. Por quê? Porque além de conhecer a lei de Moisés, o Antigo Testamento todinho, conhece também o Evangelho de Cristo, também ouviu falar da cruz de Cristo, que Cristo era o Senhor e Salvador dela, e rejeitaram e desprezaram. Só ouviam, mas não praticavam aquilo que ouviam. Então a condenação vai ser muito maior. Então não existe acepção de pessoas, não. Cada um vai ser julgado de acordo com o seu procedimento e de acordo com a iluminação que teve, a revelação da verdade que teve. Os que tiveram menos revelação, repito, como o índiozinho que tu tá preocupada, essa condenação deles vai ser maior. Vão ser condenados? Sim, porque o único meio de salvação é o Evangelho. Mas a condenação vai ser muito menor do que provavelmente a tua, se tu não é nascido de Deus e tá aqui ouvindo hoje essa verdade. É duro isso? É, mas é a verdade, é o que Paulo tá falando. E ele fala assim, ó: quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. O que significa isso, meus amores? Isso eu já expliquei para vocês várias vezes aqui no canal e eu vou falar de novo. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. Lembra? Uma imagem que foi borrada, manchada pelo pecado? Sim, mas todos nós fomos criados com a imagem e semelhança de um Deus que é um Deus moral, de um Deus que ama o justo, correto. Então todos nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus moral. A moralidade de Deus foi plantada na nossa natureza. Mesmo tendo sido manchada, borrada pelo pecado, nós temos essa lei moral plantada, não importa a cultura que seja judeu, seja gentil, a etnia que for, toda e qualquer nação tem o seu lado moral, tem as suas leis de moralidade. Então Paulo está dizendo aqui que quando um gentil procede conforme a lei de Deus, ou seja, faz as coisas corretas de acordo com o que Deus instituiu na lei para os judeus. Então, quando um judeu procede, ou quando um gentil procede de acordo com a lei, mesmo não tendo lei, mesmo não tendo contato com a lei de Deus, os 10 mandamentos, ou com Cristo, hoje com o Evangelho de Cristo, mas quando eles procedem de acordo com essa lei, eles estão seguindo a consciência, a lei que está no coração deles. Gente, desculpa, o nosso vizinho tá em obra, então tá um barulho bem chato. Tá a semana toda, eu fiquei protelando a gravação justamente por isso, mas não dava para esperar mais. Então, não prestem muita atenção nos ruídos, tá? Eu tenho que gritar, inclusive, para poder ouvir aqui, mas faz parte, né, gente? Quem mora em lugares com vizinhos é assim, né? Então ele tá falando aqui: pois quando os gentios que não têm lei procedem por natureza, em conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos, pois mostram a norma da lei gravada no seu coração. Ou seja, então quando qualquer povo que não seja Israel vive de acordo com a lei, pratica algumas coisas de acordo com a lei, eles estão provando a essência da imagem e semelhança de Deus, que fomos criados, gravada, porque a lei moral de Deus veio gravada no nosso coração. Todos nós sabemos, meus amores, o que é certo e o que é errado. Ninguém é inocente. Ninguém é inocente. Nem as criancinhas são inocentes. Elas sabem o que é certo e o que é errado, ou não? Tu que é pai, tu que é mãe, tu que cuida de criança, que tu vai lá e fala pra ela não fazer, ela vai lá e faz, e depois ela se esconde toda ressabiada, toda assim porque ela sabe que ela fez coisa errada. Meus amores, todo mundo sabe. Todas e qualquer país tem as suas leis do que é certo e do que é errado. E eles não são um povo que vive ali na total dependência dos 10 mandamentos, como foi a regra para o povo judeu, que é até hoje. Mas eles têm as suas regras. Toda e qualquer etnia sabe que matar é errado.
Tanto que todas as leis falam que assassinato tem cadeia, tem prisão para eles. Em alguns países até pena de morte para assassinato, prisão perpétua, no Brasil 20 anos e saem 3, né? Mas enfim, todos os países têm suas regras, suas leis. E isso em cima da lei de Moisés? Não! De acordo com as leis e cultura do seu próprio país, porque todo mundo sabe que matar é errado, todo mundo sabe que pecar é errado. Tem lugares no Japão, na Índia, que quando alguém rouba, eles cortam a mão fora. São leis, inclusive, rígidas. Meus amores, os 10 mandamentos, se a gente for pegar a Bíblia, os 10 mandamentos, a lei de Moisés começou lá no livro de Êxodo, com Moisés. Mas lá no livro de Gênesis, eles já sabiam que matar era errado. Lembra quando Caim matou Abel? Ele já sabia que era errado matar. Ele foi um assassino, ele matou o irmão. Todo mundo já sabia que mentir era errado, todo mundo já sabia que o adultério era errado. Lembra José? José se recusou a adulterar com a mulher de Potifar. Porque ele sabia, ele falou, não, longe de mim pecar contra o meu Deus. Não existia a lei de Moisés ainda. Mas a norma da moralidade estava no coração no coração de José. Tá dando para entender, meus amores? Existia essa norma, existia esse entendimento. E não tinha lei ainda. Eles sabiam, Sodoma e Gomorra sabiam que a homossexualidade era errado. Sabiam que era, não existia lei ainda. Por quê? Porque a lei de Deus que viria lá na frente com Moisés para o povo de Israel, já lá no livro de Gênesis, já estava plantada, manchada, borrada pelo pecado, mas já estava plantada dentro do coração das pessoas. Por isso eles sabiam que era certo, que era errado. Tá dando para entender, meus amores? Por isso aqui Paulo tá dizendo que aqueles que procedem de acordo com a natureza da lei de Deus, que é a natureza, de acordo com a natureza, porque tá plantado na natureza humana, repito, manchada, borrada pelo pecado, sim, mas tá ali. Deus colocou essa essência, assim como ele colocou em nós a essência de adorar a alguém, que era para ser ele. Fomos criados para adorar a Deus. Mas como se manchou isso, então agora o ser humano adora qualquer outra coisa e busca sempre nas religiões preencher o vazio do seu coração. Porque temos essa essência. Deus criou o ser humano e disse, vocês são a minha imagem e a minha semelhança, e vocês vão viver para minha glória, para me adorar, e vocês vão ser agentes morais. Vocês vão ser agentes morais, vão viver em santidade. Aí entrou o pecado e a bagunça virou o que virou. Mas essa natureza está dentro da gente. Tá dando para entender, meus amores? Então Paulo está dizendo aqui que estes mostram a norma gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutualmente acusando-se ou defendendo-se. Então, o gentil olha só, é que Paulo tá, aqui é um debatezinho de Paulo falando que não existe acepção de pessoas. Sempre contexto, tá, meus amores, para vocês entenderem, não existe acepção de pessoas. Judeus, vocês têm que parar de acreditar que vocês vão ter privilégios. Não, vocês vão ser julgados e condenados igual ao gentil. Porque, inclusive, tem gentios que praticam mais a lei do que vocês. E eles nem têm a lei. Assim como hoje, às vezes, a gente comenta, nossa, aquela pessoa ali só falta ser cristão. Porque tem um comportamento, inclusive, muito melhor do que muito cristão. É isso aqui. Tu já viu aquela pessoa que não bebe, que não fuma, que não mata uma mosca, que é honesto, trabalhador, ajuda? Tu já viu esse tipo de pessoa? É esse tipo de pessoa aqui. É uma pessoa gentil, que não tem a lei de Moisés, que não faz porque eu tenho a lei de Moisés para cumprir. Não, mas ela faz por quê? Porque Deus restringe de certa forma o pecado dela, para ela não pecar tanto, porque Deus tem planos, Deus tem projetos para todos. Então é uma pessoa gentia que não tem contato com a Deus, ou que não tem contato com Cristo, com o Evangelho. Às vezes é um católico, é um macumbeiro, é um espírita, né?
Eu conheci pessoas espíritas assim que, ó, uma chulada de pessoa, como a gente fala no México, uma chulada de pessoa maravilhosa, espírita. Então, pessoas que sem conhecimento de Cristo agem por natureza conforme a lei, fazendo coisas boas de vez em quando, né? Porque próprio Cristo falou, vocês que são maus, às vezes fazem coisas boas. Então essas pessoas que sem lei, às vezes fazem coisas boas, essas pessoas vão ter um grau de condenação menor. Repito o que a gente falou no vídeo anterior, qualquer grau de condenação no inferno é choro e ranger de dentes, é sofrimento, porque vai ser um lugar de juízo eterno, de condenação eterna, aonde não vai haver alívio de angústia e de dor, aonde o verme não morre. Qualquer grau de condenação é terrível no inferno, mas vai haver distinção, vai haver aqueles que vão ter graus menores de condenação e outros graus maiores. E aqui Paulo está falando, judeu, judeu, tu pensa que porque tu tem a lei, tu tem privilégio? Tua condenação vai ser maior, porque inclusive os gentios que não têm lei, quando praticam a lei sem saber, digamos assim, fazem de acordo com a natureza moral plantada no coração, ainda que borrada, essa pessoa, a condenação dela vai ser maior do que a tua, vai ser menor do que a tua. Porque sem querer ela tá fazendo algo bom de acordo com o que a lei ensina. Tá dando para entender? Mas isso também não vai salvar ela. Porque o que salva ela é crer no Evangelho de Cristo. Tá dando para entender, meus amores? Não tem escapação, não tem escapatória. Por isso a carta de Romanos, por isso Paulo queria pregar o Evangelho, porque eu sou devedor, lembra? Início dos vídeos, eu sou devedor tanto de grego como de gentil, de bárbaro, de todos, da mensagem do Evangelho, porque é o único meio de salvação. Paulo disse, é o poder de Deus para salvação, não tem como. Eu tenho que pregar, eu tenho que falar. E hoje eu também, Aline, tenho que falar. E tu também, filho de Deus, tem que falar. Mas aqui Paulo está dando um exemplo, né? Nesse contexto da má notícia do Evangelho, de todos aqueles que vivem no pecado e da consequência disso, que é a condenação. E que a salvação não é por obras, mas que vamos ser julgados pelas obras. Para os que já foram salvos por Cristo, porque nasceram de novo, o nosso, digamos, julgamento, que não é um julgamento, mas é um tribunal para recompensas, vamos receber as nossas recompensas, muitas ou poucas, ou nenhuma. Mas já os que não vivem na prática da lei, seja a de Moisés que apontava para o Messias, ou hoje conhecendo o Evangelho de Cristo, ou os incrédulos, ateus, enfim, essas pessoas vão ser julgadas conforme as suas obras. E conforme as obras, conforme a quantidade de obras boas que ela fez, de acordo com a natureza do coração, elas vão receber mais ou menos condenação. Tá dando para entender? Não salvação. E aí ele fala aqui, ó, que esses mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutualmente acusando-se ou defendendo-se. Exatamente isso. As pessoas que não têm a lei de Moisés ou que não conhecem o Evangelho, elas ou se acusam ou se defendem na sua própria consciência. De acordo com as leis, todo mundo sabe que matar é errado, que roubar é errado, que mentir é errado, que fofocar é errado. Então as pessoas, elas se justificam, ou elas se acusam ou elas se defendem. É tão comum a gente ouvir falar, a mentirinha santa, né? A mentirinha branca, né? É uma mentirinha, mas não é por mal. Ela já tá se defendendo porque ela sabe que mentir é errado. Olha a consciência dela. Ela já vem se defendendo que é uma mentirinha santa, uma mentirinha branca, porque pra que se defender se é uma mentirinha santa, uma mentirinha... não precisava. Mas não, a consciência dela sabe que não importa, que pra Deus mentirinha santa, branca, grande, pequena, é tudo mentira. Porque Deus é a verdade. Verdade é verdade. E não existe meia verdade.
Por isso que o falso evangelho é mentira, porque eles misturam algumas verdades com um montão de mentira. E daí por isso que não, quem vive dentro de seitas e de falso evangelho está condenado, porque não houve a verdade que é absoluta. Então a pessoa já logo se defende, mas foi uma mentirinha assim, pouquinha. Então ela está se autodefendendo, está se justificando, porque a consciência está condenando e acusando. Ela quer se salvar, ela quer se escapar da mentira que ela ensinou e ela vem com essas historinhas. Tá dando para entender? Então as pessoas que sem lei, sem a verdade, elas cometem coisas ou boas ou ruins, na sua consciência tanto justifica elas, né? Poxa, eu fiz isso porque isso era o correto a ser feito. Peguei um dinheiro, encontrei um dinheiro, devolvi pro dono. Minha consciência me diz que isso é o certo a fazer. Eu sei de quem é, então vou devolver. Então, então aqui a Paulo tá dizendo, isso, a consciência dela defende ela, porque ela fez o que era certo. São exemplos assim. Então, quando uma pessoa, não importa do lugar que seja, da religião que seja, faz coisas boas de acordo com a lei de Deus, não porque ela seja um filho de Deus, um crente verdadeiro. Não, ela faz simplesmente porque ela sabe, de acordo com a cultura, o país que ela vive, ou a criação que ela teve em casa, enfim, ela sabe que isso é errado, roubar é errado, mentir é errado, adulterar é errado, prostituição é errado, e tudo que tu sabe, fofocar é errado, tudo que tu sabe que é errado. Então ela procura viver no que é certo, repito, aquela pessoa que só falta ser cristão porque faz tudo certinho. Essa pessoa, isso defende ou acusa ela. Defende ou acusa ela, perante as pessoas e perante Deus, no dia do tribunal. Tudo que elas fizeram de bom, digamos assim, não servem para salvação. A única obra que serve para salvação é a de Cristo. Mas essas obras feitas vai justificar ou vai defender ela? Vai acusar ou vai defender ela? Para a salvação, não. Para a condenação, ser maior ou menor. É muito importante a gente entender isso, gente, para que não tenha confusão. Aline, mas então não tem vantagem fazer nada de bom. Se tu pensa assim, então porque tu não é salvo mesmo, tá ferrado. Porque para começar, filho de Deus nem sequer pensa em fazer nada de errado. E quem não é filho de Deus e quem não quer nem saber, não tá nem aí. Porque também muita gente faz alguma coisa de bom com segundas intenções, tem mais isso, né? Não é nem porque faz porque é certo, faz porque não quer parecer mal diante de outros, né? Então, Deus é que vai julgar aqui, os segredos do coração. Olha só como ele vem e fala assim, no dia, sendo, mutualmente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Ou seja, vai chegar um dia em que Deus vai julgar os segredos do coração dos homens. Tudo aquilo que as pessoas fizeram de bem ou de mal. Vamos fazer a separação aqui, bem clara, para ficar claro para todo mundo, de filhos de Deus, nascidos de Deus, regenerados, que Deus preparou boas obras de antemão para que ele preparasse, para que elas andassem nelas. Conhecedores da lei de Moisés, como nós, eu sou conhecedora da lei de Moisés, e principalmente sou conhecedora da lei de Cristo, do Evangelho. Então, eu vou estar diante do tribunal de Cristo, vou falar para ficar mais claro o exemplo. Eu vou estar um dia diante de Cristo não para julgamento de condenação, porque quem está em Cristo não pode mais perder salvação. Quem nasceu de novo não perde salvação. Quem nos separará do amor que está em Cristo, em Deus, por meio de Cristo? Não existe como. Ninguém nos acusará. Quem acusará? Os eleitos. É Cristo quem nos justifica. Então, nós que fomos justificados pela fé, que é o que nós vamos começar a ver a partir do versículo
3 do capítulo, do versículo 20 do capítulo 3, a justificação pela fé. Então, quem foi justificado pela fé em Cristo, vamos estar diante do tribunal de Cristo para receber ou não recompensas, galardão, coroas. Lembra? Reinos, coroas, galardão e recompensas. Até um vaso de água que a gente deu, vamos receber a recompensa disso. Porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, estive nu e me vestiste, estava preso e me visitaste. Tá dando para entender? Então, filhos de Deus regenerados diante do tribunal de Cristo, para receber recompensa ou não. Tu, que é um filho de Deus preguiçoso, que não te importa com os compromissos da igreja, ajudar o teu pastor, a ensinar o evangelho, a oportunidade que tu tem, é aquilo. E o índio que nunca ouviu o evangelho, tá aí o teu vizinho que nunca ouviu o evangelho porque tu nunca pregou, né? Então, o que for, as boas obras que Deus preparou de antemão que tá lá te esperando. E que Deus tem que tirar de ti para dar para outro, porque, tu não honrou o teu... Eu te dei um talento e tu não honrou, então quer saber? Eu vou dar pro outro ali, ó. O outro eu dei 10, era mais trabalho. E ele tá fazendo, multiplicando os 10, eu vou dar o teu para ele também. Porque ele vai multiplicar. E também, quando ele chegar na glória, ele vai ter todas as coroas, todo o galardão, toda a recompensa e vai estar mais pertinho de Deus e do Senhor Jesus. Então, tribunal de Cristo, recompensas para filhos de Deus. Agora, trono branco de Deus, Apocalipse 20, o grande dia do julgamento, o dia em que Deus julgará os segredos do coração dos homens, segundo o seu procedimento. Aqui vão estar todos aqueles que conheciam a lei, judeus, todos aqueles que não conheciam a lei de Moisés, os gentios, ateus e todas as religiões que existiram e todos aqueles que hoje se denominam evangélicos, que participam de uma suposta denominação evangélica, mas que na verdade nunca nasceram de novo. E aqui todos serão julgados de acordo com as suas obras, com o seu árduo trabalho, com o seu procedimento. E aqui vai ser isso, aqui Deus vai julgar as intenções dos corações, os segredos, tudo aquilo que ela fez em oculto e que ela acha que ficou escondido, mas que Deus viu. Tudo aqui vai vir à tona e abriram-se livros e outros livros, o livro das obras foram abertos. E ali tudo que ela fez, todos os segredos, as intenções, se fossem elas boas ou más, porque um ateu, um incrédulo, um espírita, uma pessoa que não conhece a lei de Deus, ela pode, às vezes, pela graça comum de Deus, fazer algo bom e até inclusive com uma boa intenção. É difícil, porque sempre quer gratidão, sempre espera algo em troca, enfim. Mas enfim, ela pode às vezes fazer alguma coisa boa e inclusive com uma boa intenção realmente te ajudar. E a gente vê isso em muitas pessoas. A gente vê, aqui isso também vai ser julgado. Vai ser julgado aqueles que fizeram aparentemente boas obras, mas que a intenção era tirar uma foto para aparecer. Ou então, eu vou fazer isso para receber aquilo. Eu vou fazer isso para mostrar que eu sou boa. Tudo isso, mas veja, aqui já é só para condenação eterna. Aqui o índio que tu diz que nunca ouviu o evangelho, o que vai acontecer com as tribos, com o pinguim lá que vive no Alasca, ou com o teu tataravuelo que nunca ouviu o evangelho, porque naquela época não tinha? Tu que pensa? O evangelho sempre existiu. Evangelho de Cristo, a lei dos judeus tem 6.000 anos. A lei dos judeus tem há 6.000 anos. O evangelho de Cristo tem desde Gênesis 3,15, quando Deus anunciou Cristo. Tu pensa que o teu tataravuelo não ouviu, de repente teu tataravuelo era filho de Deus, nascido de Deus. O problema foi as gerações depois. É mais fácil teu avô, teu tataravô ter ouvido o evangelho do que muitas pessoas que estão do teu lado hoje, sabia? As pessoas pensam que antigamente não tinha evangelho. Quem falou? É só a gente olhar a história gloriosa da igreja. Deus nunca deixou o evangelho dele morrer. Nunca deixou o evangelho dele se apagar.
sempre teve remanescente, tanto de judeus, os remanescentes judeus, como o evangelho remanescente, os cristãos remanescentes, mesmo perseguidos, mesmo mortos, o evangelho sempre crescia, sempre desenvolvia. Meus amores, bota uma coisa na cabeça de vocês. Se existe uma época tenebrosa para o evangelho, é a época que a gente vive hoje, justamente por causa do falso evangelho. Antigamente não tinha tanto falso evangelho, existia heresias, discussões, né? E a Igreja Católica que veio com as indulgências papais, que era a luta dos primeiros séculos, né? Mas a era das trevas pro evangelho é agora que a gente tá vivendo. Então, às vezes tu fica preocupado com o teu tataravô que nunca ouviu o evangelho. Quem te falou? Quem te falou? Então para de te preocupar com os índios, os da Alasca, com os teus antepassados e te preocupa contigo. O que tu tá fazendo com a verdade do evangelho que tu tá ouvindo e não tá praticando? Ou então tu que diz que conhece, que já é salvo e não tá compartilhando? Né? Tem gente, às vezes eu fico impressionada, às vezes a pessoa fala, eu queria ir pra África, ser missionário na África, pregar na África, porque não começa pregando na tua casa? Tem gente que só quer título, status de dizer eu fui pra fazer. Faz aí na tua casa, na tua rua, na tua vizinhança, no teu bairro. Por que tu não faz isso? Por que tem que ser lá na África? Né? Então, vê como não tem sabedoria, não existe entendimento. Então, um dia, todos esses que com lei ou sem lei vão estar diante do tribunal de Deus para julgamento, juízo e condenação. Grau de condenação, maior ou menor. Vão ser julgados, inclusive, de acordo com as suas consciências. A Bíblia fala que ninguém vai conseguir abrir a boca diante do tribunal de Deus, porque todos sabem que são culpados. Sabe qual é que é o problema, gente? Se todos conhecessem a Deus de verdade, não teria, as pessoas entenderiam quem elas são diante de Deus. E não ficariam se justificando ou se defendendo, ou achando que são inocentes ou que são muito boas. Porque quando a gente conhece a santidade de Deus e de Cristo, a gente rapidinho sabe quem a gente rapidinho reconhece quem a gente é. Então, quando todos estiverem diante do tribunal de Deus, de que ele vai julgar os segredos do coração dos homens, não vai ter como abrir a boca. Não vai ter como abrir a boca, porque todos sabem que são pecadores diante de Deus. A santidade de Deus vai provar isso. Tem tanta gente que se acha muito boa, né? Muito boa. É porque ela não conhece nada de Deus e de Cristo. Quer um termômetro para saber se tu é um filho de Deus e o teu grau de crescimento espiritual? É quanto mais tu te acha pecador. Mas não hipócrita. Eu sei que eu sou pecador, né? Eu sei. Não. Isso é hipocrisia. Isso aí nem perde teu tempo falando. Quer um grau para saber o teu crescimento espiritual? Em primeiro lugar, se tu é filho de Deus. E um grau do teu crescimento espiritual é o quanto tu te acha pecador. Porque quanto mais a gente conhece de Deus, mais a gente sabe que a gente é pecador. Mais a gente reconhece a nossa necessidade da graça e da misericórdia de Deus. Quando a pessoa se acha boa, quando a pessoa acha que ela tem alguma coisinha que merece alguma coisa, é porque ela não conheceu a Deus ainda. Ela não teve entendimento da santidade de Deus. Então, meus amores, não vai ter escape. Um dia Deus vai abrir os segredos dos corações dos homens. Tanto dos filhos de Deus, tudo que ele fez com a boa intenção do seu coração. Por isso que vai ter muita obra, inclusive de filho de Deus, no julgamento do trono de Cristo para recompensa. Vai ter muito filho de Deus que as obras dele vai ser de palha e de feno, vai queimar e não vai reverter em recompensa e galardão. Porque Deus julga a intenção do coração. Eu posso ser Aline, filha de Deus, regenerada, e tô salva, não há dúvidas disso, porque a minha salvação não depende de mim, depende do que Cristo fez por mim.
Mas eu tô praticando boas obras. Tô praticando boas obras, mas só Deus sabe o segredo do meu coração. Só Deus sabe a intenção pela qual eu tô fazendo. Tá dando para entender? Eu posso mascarar de uma maneira que pareça que seja uma santidade total, mas só Deus sabe. Então não adianta tu falar para mim ou eu falar para ti, porque eu faço isso, faço aquilo e faço por amor a Deus e Deus sabe. Não adianta provar nem para ti mesmo, nem para os outros. Deus conhece o segredo dos corações. E lá vai ser queimada as obras e vai ser visto se era realmente a intenção. Qual era a intenção do teu coração em fazer isso? Aline, quando tu sentava na frente daquela câmera para gravar os vídeos, qual é que era a intenção do teu coração, Aline? Qual é? Eu sei a minha intenção. Mas quem me conhece mais do que Deus, do que eu? Deus. Ele sabe. Então essa obra vai ser julgada de acordo com a intenção do meu coração. Tu fazia por quê? Tu fazia por obrigação? Tu fazia para mostrar conhecimento? Ou tu fazia porque tu sabia que era o único meio de salvação? Ele é quem sabe por que eu tô sentada aqui. E essa obra um dia vai ser pesada e vai ser queimada. E ela vai resultar para mim em coroa, bênção e galardão ou em palha e feno. E assim todo e qualquer filho de Deus. Agora, para condenação, a mesma coisa. Deus vai julgar as obras que as pessoas fizeram ou deixaram de fazer, obras boas e más. O assassino que matava, serial killer, ou aquele que não matava nenhuma mosca, mas que assassinava todo mundo com um olhar fulminante. Ou a intenção do coração. Eu não mato porque eu vou preso. Não adultero porque senão eu vou passar vergonha. Não roubo porque senão eu vou ser descoberto. Tá dando para entender? Intenção do coração. Deus vai abrir os segredos dos corações. E aí? O que vai ser revelado nesse dia? O que vai ser revelado? Tanto do crente verdadeiro como dos sem leis. Que, na verdade, não é que eles não têm lei. Tem a lei moral de Deus plantada no coração. De acordo com Paulo, a Bíblia é clara. Todos têm a lei moral. Nascemos com ela. Manchada, mas tá ali. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe. Até as criancinhas sabem o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode fazer. Então, e aí? Vão ser revelados esses segredos. E essas pessoas vão, então, estar diante do condenado. Fulano de tal, tu vai para a primeira fila do inferno. Lá, junto com Satanás e com o anticristo, com o falso profeta. Onde lá tu vai queimar muito mais. Fulano de tal, tu teve algumas boas obras, procedimentos de acordo com a lei. Inclusive, tu cumpriu mais lei. Lembra que Jesus falou para os cristãos? Se as tuas obras não excederem em muito a dos escribas e fariseus, vocês estão perdidos. Lembra que Jesus falou? Lembra? A gente vai lembrando dos textos, né? Lembra que Jesus falou? Se as tuas obras não excederem em muito as dos escribas e os fariseus, tu tá ferrado. Então, foi Jesus quem falou. Então, fulano, tu mesmo sem lei, fez mais coisa boa, com algumas intenções até boa, do que os próprios judeus e cristãos que diziam que conheciam o evangelho e que sabiam praticar e não faziam nada. Então, ó, tu vai lá pra segunda fila. Um exemplo, tá, gente? Tua condenação vai ser um pouco menor. E assim, consequentemente. Então, uns vão queimar mais, outros vão queimar menos, no linguajar corriqueiro. Isso é o que a Bíblia ensina. Todos serão julgados de acordo com o seu coração, segundo o seu procedimento. Gente, ninguém será injustiçado. Ninguém. Porque não existe ninguém inocente diante de Deus. Não existe ninguém inocente. E assim como vai existir diferença de filho no céu para receber recompensa, Deus não seria injusto de dar as mesmas coroas, as mesmas recompensas para aquele filho que desenvolveu a salvação com temor e tremor e praticou e lutou a boa carreira, combatiu o bom combate, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, vivi
pela fé nas obras que Deus me mandou fazer, viveu, não vai ganhar as mesmas recompensas que um que viveu preguiçoso de qualquer jeito. Oh, imagina, vocês acham que Paulo seria justo? Paulo é filho de Deus salvo, receba a mesma recompensa, o mesmo galardão que o ladrão na cruz que foi salvo? Os dois são salvos. Mas Paulo é Paulo, perdeu a cabeça pelo evangelho. O ladrão na cruz foi morto, crucificado porque era um ladrão. Se arrependeu porque creu no Messias. O mesmo Messias que Paulo creu, o ladrão na cruz creu. Mas Paulo viveu a vida para a glória de Deus. Vocês acham que o ladrão na cruz vai ter as mesmas recompensas? Não! Um exemplo aqui agora, vários exemplos a gente poderia dar. Tá dando para entender, meus amores? Então, não existe injustiça da parte de Deus, nem para filhos e nem para quem é incrédulo que vai ser condenado. Então, não vai haver injustiçados diante de Deus, tá? Que fique claro, nem filhos para recompensas e nem os condenados. E olha só o que fala aqui no livro de Lucas, capítulo 12, só para vocês entenderem isso que Paulo está falando com mais um texto bíblico. No capítulo 12 do livro de Lucas fala assim, 47 e 48. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Lembra o contexto? Aqueles que com lei pecaram vão receber sua justa condenação. E aqueles que sem lei pecaram também vão receber, só que vão receber menos. Parece que deveria ser o contrário, né? O que recebeu a lei tem que receber menos. Não. É porque quanto mais sabe, mais condenação tem. Lembra que eu sempre falo que quanto mais a gente conhece, mais responsabilidade a gente tem? Eu que tenho conhecimento um pouquinho maior que fulano, ciclano ou beltrano, a minha responsabilidade é muito maior que a do ciclano, fulano e beltrano. Ele vai receber menos repreensão de Deus do que eu se falhar. Tá dando para entender? É a mesma coisa aqui. Então, Paulo disse, não importa, com ou sem lei, cada um vai receber a sua devida recompensa. Quem sabe mais vai receber mais. E olha aqui, Lucas falando, aquele que conheceu a vontade do seu Senhor, mas não fez segundo a vontade do seu Senhor, será punido com muitos açoites no inferno. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele quem muito foi dado, muitos lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. O que eu acabei de falar. Aquele que não soube a vontade do Senhor, mas fez coisas dignas de reprovação, levará poucos. Ou seja, o que conhecia vai levar pau, muitos açoites. O que não conhecia, mas pecou igual, vai levar menos, porque não conhecia. A Bíblia é muito clara. Não existe injustiça. Ninguém é injustiçado. Ninguém aqui é inocente. Lembrando que o contexto é de condenação. Literalmente, condenação. Os que pecaram com lei ou sem lei serão julgados e condenados. Porém, aqueles que sabem mais, que tiveram mais iluminação, mais conhecimento da lei de Moisés ou do Evangelho, vão receber muito mais fogo, enxofre e ranger de dentes. Aqueles que conheciam menos e que às vezes até praticavam algumas coisinhas boas, de acordo com o próprio Senhor Jesus, vão receber menos açoites, vão receber menos condenação. Ai, que alívio! Opa! Tá louco? Qualquer grau de condenação no inferno é terrível, porque é inferno, é infinito, é eterno e não vai ter Deus. No inferno só vai haver a mão pesada de Deus, juízo eterno. Tá dando para entender, meus amores? Meus amores, ficou claro? Vocês entenderam? E daí Paulo termina aqui. Deixa eu voltar lá em Romanos. Tava esquecendo aqui, né? Me empolguei aqui. Olha só.
e no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. O que Paulo quer dizer em conformidade com o meu evangelho? Não significa que seja um evangelho diferente que Paulo prega, não. É que de acordo com a mensagem do evangelho que Paulo prega. A única verdadeira mensagem da cruz. Lembra do que a gente sempre ensina aqui para vocês? Comecei falando no início do vídeo que o evangelho tem duas caras. A má e a boa notícia. A mensagem do evangelho que Paulo prega é essa. As pessoas estão mortas em delitos e pecados, na sua imoralidade, na sua depravação, na sua idolatria, deixaram de dar glórias a Deus para viver para a glória de si, para idolatrar a si mesmo. E pecam a vida toda. E vai ter consequências para isso. Vai ter consequências. E a consequência é o inferno. É a eternidade no lago de fogo e enxofre. Essa é a má notícia do evangelho. Porém, todo aquele que olhar para Cristo, esse será salvo. Paulo vai vir daqui a pouco, a partir do capítulo 3 e 20, com a justificação, com a boa notícia do evangelho. Então, segundo o meu evangelho, segundo o ensinamento do evangelho que eu estou pregando para vocês, ele está falando. Ele está ensinando tudo completo. Por que o evangelho, por que a carta de Romanos é tão gloriosa? Porque ele ensina tudo mastigadinho. Toda a verdade. Paulo não esconde a nossa realidade. Ele nos faz um favor, lembra? Ele não esconde a nossa depravação, a nossa imoralidade, o nosso pecado, a nossa condição de morto em delitos e pecados. E ele vai continuar falando sobre isso. Ele não esconde. Porque não dá para passar a mão na cabeça de pecador, não dá para mascarar o evangelho e falar só do amor de Deus. Tem que falar do juízo de Deus, da condenação eterna, da ira desse Deus, conforme a gente viu. A ira de Deus se revela. E como eu vou escapar dessa ira se eu nem sei que ela existe? Então eu preciso entender, aprender sobre ela. Então Paulo não esconde. Esse é o evangelho, segundo o meu evangelho. A mensagem que eu estou ensinando para vocês, que é a única verdadeira. Chega de falso. Chega de evangelho de salvação por obras que os judaizantes queriam inculcar na cabeça deles que a salvação era pelas obras da lei de Moisés. Não. Ou hoje o falso evangelho que tu tem que sacrificar e dar tua vida num altar de pedra ou fazer boas obras para ser salvo. Não. Isso não é evangelho. O evangelho segundo o evangelho de Paulo, segundo o evangelho bíblico, que é o de Cristo. Tá dando para entender, meus amores? Então, isso é o que o Paulo quis dizer, tá? Não é que é um outro evangelho, que é o evangelho dele. Não, Paulo vive o evangelho de Cristo na carne, gente. Pensar qualquer outra coisa fora disso é loucura, né? Então, é isso, meus amores. Paulo vem aqui, então, nos dando esse ensinamento glorioso que não existe acepção de pessoas. Tanto judeus e gentios são indesculpáveis diante de Deus, porque todos pecaram. E ele vai seguir. E a gente vai continuar. Tá bom, meus amores? E a Aline, quando chega a boa notícia? Ai, tá chegando. Tá chegando. Mas a gente precisa entender bem isso com detalhes, tá bom, meus amores? Mas a boa notícia, ainda que a gente não chegou no estudo lá com detalhes, é que existe salvação para todo e qualquer pecador, seja com lei ou sem lei, seja gentil ou judeu, seja para aqueles que têm lei ou que não têm lei, existe salvação. Cristo e este crucificado. Eu oro para que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades. A gente se vê e até a próxima.